E sabe o que Deus disse para mim? Sabe o que está te impedindo de desfrutar do meu novo? Porque você tem medo de viver o novo. Eu quero dizer para você que o maior inimigo da zona de conforto, que nos prende ao carcereiro, é o medo. O carcereiro fica na porta da zona de conforto. Diz, não vai dar certo. Você vai se meter lá? O que você vai fazer lá? Você nem foi chamada para isso. Você não foi criada para permanecer em lugares que já foram proteção para a sua vida, mas transformaram em prisão quando você não discerne o tempo. Uma redinha num apartamento, uma redinha de proteção, quando uma criança está ali, é uma proteção e é necessária. Mas se naquela casa, aquelas crianças, elas crescem e amadurecem, aquela redinha se transforma numa prisão. E não só isso, ela impede visibilidade. Você já viu que na zona de conforto você não tem visibilidade. Você não consegue enxergar o propósito de Deus. Por isso que às vezes Deus permite coisas, que a gente vá a lugares, que a gente se conecte a outras situações, para que a gente amplie a nossa visão. A zona de conforto já foi o seu lugar de nutrição, aprendizado e proteção. Mas para você seguir avante hoje, você vai ter que deixar esse lugar. Eu estava rindo com o Theo ontem, nós estávamos brincando. A gente sempre, no meio dessa loucura toda, procura jantar sozinho. E olha como uma coisa natural aponta para o espiritual. No meio da correria toda dos filhos, da igreja, a gente está agora lá reformando, escolhe cor. E faz, gente, são coisas pequenas que a gente diz assim, meu Deus, tem que decidir, e tem que decidir. Então a nossa vida estava em função disso. E Deus nos lembrou, vocês não podem viver em função disso. Tem um casamento aí que precisa ser guardado. Então, ele ministrou essa semana e foi uma loucura. E ontem, fiquei em casa com as meninas, porque eu vou viajar esse final de semana. E aí eu falei assim, ele falou assim, eu vou lá no curso, quando eu voltar, ele assim, janta comigo? E eu falei, janto? Gente, eu já estava de pijama. Vocês sabem que uma mulher de pijama, para tirar ele para qualquer coisa, depois que a gente já tomou banho, já tirou a maquiagem, vocês sabem do que eu estou falando. Sabe aquela vontade de dizer assim, não precisa. Quase que eu falei assim, compra e traz para comer em casa, eu como junto contigo. Mas se eu fosse comer com ele em casa, era a Bela gritando e me chamando. E eu sei que ele queria um tempo a sós comigo. Rapidamente, né? Tirei aquele pijama maravilhoso. Maquiei tudo de novo, botei a roupa, desci, fomos jantar e eu lembrei em cânticos que aquela noiva, quando o amado bateu a porta, ela disse, olha, eu já me despi, eu já estou deitada, como é que eu vou voltar de novo? E aquela palavra queimou no meu coração e quando a gente sentou na mesa, junto só nós dois para comer, tal, ele está apaixonado por sushi, o irmão se rendeu, quem conhece as histórias sabe, é um milagre. Aí eu falei, vamos comer uma massinha? Não, vamos comer um sushi. Daí a gente comendo sushi, eu compartilhei com ele alguns... Como é gostoso compartilhar com o cônjuge os sonhos, né? E eu comecei a compartilhar com ele o que Deus estava falando no meu coração. Eu falei, amor, essa semana, acredita que eu estava em tal lugar e Deus me falou isso. E não só isso, Ele falou que nós vamos fazer isso. E isso foi confirmado por aquilo. E eu compartilhando com ele, e de repente... Aí eu falei assim para ele, amor, que tanto filho que está nascendo, né? Que tanto projeto, que tanto sonho, que tanta coisa que tá nascendo, que tempo é esse? Daí eu falei assim para ele, eu e Deus está igual aqueles casal que não tem televisão em casa, é só filho. Aí eu falei aquilo brincando, mas é verdade. Quando a gente tira as distrações da nossa vida e os nossos olhos ficam para o nosso amado, os nossos olhos ficam para Ele, nós começamos a gerar os frutos que são dele. As distrações atrapalham. Eu lembro como eu estava distraída essa semana, como eu precisava de assentar o meu coração. Eu quero dizer para você, gente, ministério nenhum, sucesso nenhum nessa terra, nada preenche o nosso coração. Sabe o que a gente precisa? Trancar a nossa porta e ficar sozinha com Ele. Calibrar as nossas emoções, pegar o nosso coração e bater contra ele, dizer, Deus, por favor, molda esse coração, me ajuda. Foi o que eu fiz essa semana, e sabe de uma coisa? Tantas coisas nascerão desse lugar. Não fuja desse lugar, não fuja desse processo, deixa o Espírito Santo tocar você. Às vezes nós viemos aqui, Deus fala e Ele abre, mas sabe quando você vai desfrutar isso? Quando você estiver lá na sua casa. Quando você tomar passos em direção a Deus que vão ser incríveis. E a palavra de hoje, faz um tempo que eu estou com ela no meu coração e eu tinha medo de ministrar ela, porque eu sei como essa palavra mexe comigo. Que é saindo da zona de conforto.
Ou mulher que gosta de ficar em casa sou eu. Que gosta de estar em casa, que gosta da zona de conforto. Eu sou aquele tipo de pessoa que fala assim, não precisa, gente, depois a gente faz, sabe? Eu não sou aquela mulher ligada no 220 e faz tudo. Não. Tranquilo, depois a gente faz. Entendeu? Vida mansa. Não gosto de briga, fujo, aquela coisa assim, na minha. E Deus, eu acho engraçado que Deus, a minha zona de conforto talvez não seja a sua. Porque talvez tenha mulher aqui que não suporta ficar em casa. Que é ligada no 220, ficar em casa para ela é um pavor. Ela se desespera. Talvez a sua zona de conforto seja ficar em casa. Aliás, sair da zona de conforto é ir para casa. Ficar dentro de casa. E eu vou falar sobre isso. A zona de conforto é o pior inimigo para o nosso crescimento. E eu já vou explicar por quê. Por isso que muitas vezes Deus usa situações desconfortáveis para nos mover do propósito. Eu postei esses dias, eu falei que filhote de águia para voar tem que ser empurrado do ninho. E a gente, que bênção, é verdade, mas Deus vai te empurrar. Muita gente botou assim, amém, é isso mesmo, Senhor. Eu falei, não sabe o que está falando. Porque eu tenho temor, gente, é verdade. Tinha uma canção que se cantava muito, que dizia assim, aonde o Senhor quiser eu vou. A canção dizia, eu irei, Deus, aonde o Senhor me mandar. Eu nunca cantei. Nessa parte eu ficava calada. Eu dizia assim, Deus, eu ainda não posso cantar essa canção, mas constrói meu coração para isso. Sabe? Quando Deus olha para o nosso coração e vê sinceridade. Pensa bem nas suas canções que você anda cantando, fazendo faxina. Pensa bem nas orações que você faz quando você entrega tudo, porque Deus vai pegar tudo. Ele vai vir, Ele vai catar, Ele vai. Eu já falei isso, outro dia eu estava viajando, estava mal, lá chorando, descabelada no chão. Que mulher gosta de fazer um drama, eu estava lá com Deus, e Deus ele não se move por drama, Ele se move por propósito. Que é o maior desafio dos pais, é se moverem por propósito e não por drama dos filhos. Às vezes um drama que a gente cai, a gente acaba se perdendo e perdendo um filho. E Deus ia lá e Ele disse, mais um dia, deixa eu te lembrar, o Espírito Santo, filha, mais um dia, eu lembrei lá, lembra? Num culto que tu disse assim, a minha vida é tua, Senhor. Me leva para onde o Senhor quiser. Daí eu falei, eu lembro. Então, filha, quando você entrega para mim, eu cumpro todas as coisas. E sabe o que Deus disse para mim? Sabe o que está te impedindo de desfrutar do meu novo? Porque você tem medo de viver o novo. Eu quero dizer para você que o maior inimigo da zona de conforto que nos prende ao carcereiro é o medo. O carcereiro fica na porta da zona de conforto. Diz, não vai dar certo. Você vai se meter lá? O que você vai fazer lá? Você nem foi chamada para isso. Você não foi criada para permanecer em lugares que já foram proteção para a sua vida, mas transformaram em prisão quando você não discerne o tempo. Uma redinha num apartamento, uma redinha de proteção, quando uma criança está ali, é uma proteção e é necessária. Mas se naquela casa, aquelas crianças, elas crescem e amadurecem, aquela redinha se transforma numa prisão. E não só isso, ela impede visibilidade. Você já viu que na zona de conforto você não tem visibilidade. Você não consegue enxergar o propósito de Deus. Por isso que às vezes Deus permite coisas, que a gente vá a lugares, que a gente se conecte a outras situações, para que a gente amplie a nossa visão. A zona de conforto já foi o seu lugar de nutrição, aprendizado e proteção. Mas para você seguir avante hoje, você vai ter que deixar esse lugar. A sua zona de conforto, ela... Sabe, gente, é igual quando Deus falou para Noé, Noé, constrói uma arca. Constrói a arca, Noé, porque eu vou mandar chuva, um juízo e o dilúvio. E Noé fica anos construindo aquela arca. E quando aquela arca ficar pronta, realmente a chuva vem. Ele tem aquela certeza de que ele ouviu a Deus, era para construir a arca. E ele fica naquele mar, né? O juízo vem e fica Noé e sua família, os animais. De repente, as águas começam a baixar. A Bíblia diz que as águas começam a descer. Quando as águas descem, aquela arca toca o chão. O que acontece? Próximo passo, abre-se a arca. Noé sai, é tempo de sair da arca. Não era mais tempo de estar na arca. E às vezes eu vejo pessoas, sabe, apegadas até
direções que Deus deu. Mas Deus, você mandou fazer a arca, como que eu vou largar a arca agora aqui, no meio disso tudo? Mas a arca foi por um tempo e por um propósito. Agora eu preciso que você entre num novo tempo do meu propósito. Noé ficou tão perdido, gente. Tão perdido, porque quando o ministério é a tua vida, tu fica perdido. Deixa eu falar para os ministros aqui. Quando o ministério é a tua vida, quando acaba o ministério, tu fica perdido, não sobra nada. Mas quando você caminha com relacionamento com Deus, tira ministério, tira tudo de você, você está com Deus. E Noé ficou tão perdido, quando ele entendeu que ele tinha que sair da arca, que ele construiu uma vinha, ele não soube nem lidar com os frutos do novo tempo, porque a Bíblia diz que ele tomou um porre de vinho. Já viu gente que não sabe lidar com o novo tempo? Já viu isso? Não sabe lidar assim, vai lá e se esbalda. É igual eu no Banoff. Eu não tenho maturidade para o Banoff. Eu já entendi isso na minha vida. Isso para mim, gente, é sério. Eu perco o controle no Banoff. Eu só paro de comer na hora que o meu estômago começa a doer. Eu vou assim, uma colher. Eu nem pego um prato e coloco. Porque no meu engano, é só uma colher. E eu vou, meu Deus, o que é isso? E vou na outra colher. Gente... Então, às vezes o novo tempo, a gente não sabe lidar com ele. Porque a gente se preparou só para a arca, não se preparou para o novo. Não sou eu que estou falando isso só. Profetas dessa nação, de outras nações, estão falando sobre esse novo tempo. Estão falando, nós precisamos entender que talvez nós vamos ter que deixar arcas para trás e obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Sabe? A arca ela já foi um lugar de nutrir, de proteger, mas se você continuar nela, você morre. Você perde de viver o que Deus tinha para a sua vida. Olha, é uma frase que já está bem batida, mas é verdade. O que não te desafia não te transforma. Se você parar para observar, os momentos que você mais cresceu com Deus foram aqueles mais difíceis. São aqueles que você teve que contar as moedinhas. São aquelas crises que você teve, que você disse, meu Deus, não vou suportar. Esses são os momentos que você mais cresceu com Deus, que você melhorou como pessoa, que você entendeu coisas que você ainda não tinha entendido. Jesus constantemente nos chama para fora da nossa zona de conforto. Gente, se você quer Jesus de verdade, se você veio num culto de quinta para ver qual é que é, né, que é legal, todo mundo fala é bênção, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe um propósito escondido nos lugares que nós vamos. Se você está aqui, o Senhor está te atraindo para um lugar novo, para que você deixe uma velha vida, uma zona de conforto antiga, e você entre no lugar que Ele tem para você. Você já parou para pensar, né, nessas crises, como elas te... Talvez você está aqui por causa de uma crise. Talvez você veio para essa reunião porque você está em crise. Mas o novo, a gente quer tanto o novo, sabe? Tem gente que tem medo de novidade. Tem gente que não muda de casa, que não troca de perfume há anos. Tem as personalidades aí. Né? Tem gente que é fidedigna a algumas coisas. Quer ver, você vai no restaurante, eu sou um pouco assim, eu gosto sempre daquele lugar. Se já tem alguém no meu lugar, poxa. Eu vejo aqui na igreja, às vezes, a gente está aqui sentado. Gente, eu já sei quem está sentado nos lugares. A Maria senta sempre ali. Esses dias eu vi ela passando, já tinha gente no lugar dela, ela ficou perdida. Onde sentarei? Pegaram o meu lugar. Porque a gente tem esse negócio todo dia. E sabe uma coisa Jesus faz? Jesus está constantemente nos chamando para fora da nossa zona de conforto. Se você é uma mulher que caminha com Deus, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o quanto Ele tem mexido com as tuas estruturas e tem te levado a viver coisas novas. Muitas vezes, sabe, eu sempre digo isso e vale a pena lembrar. Ano passado, ou ano retrasado, nós estávamos aqui em oração na igreja. E eu tive um entendimento no meu espírito de que Deus tinha algo para derramar sobre nós. Era como se existisse um pano retendo algo. E eu não entendi aquilo. E eu falei, Deus, por que tem parece uma proteção para reter algo? Porque a gente, ainda mais os crentes, né? Libera, Deus, quebra, Senhor. A gente é um pouco assim, né? E eu falei, Deus, por que tem uma coisa retendo? Por que está retendo algo no céu? Eu estava orando aqui, e aí veio no meu coração assim que Deus falou, filha,
O vinho novo, ele só pode ser derramado em odres novos. Eu retenho para que não se perca, mas eu estou trabalhando no odre, para que o odre receba aquilo que eu tenho. Então, se você percebe que na sua vida tem coisas retidas, sabe? Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando no odre. Só não permita que as obras parem. Diga assim, Deus, trabalha no meu odre, mexe nas minhas estruturas. Sabe por quê? A Bíblia diz que o vinho novo, se ele for derramado num odre velho, o vinho novo, ele traz com ele uma fermentação. E a Bíblia fala que se aquele odre velho, ele já não tem mais elasticidade. Já viu como é que é a gente velha? Ah, não vou lá, não. Né? Vamos lá, vai ser bem legal. Nós vamos subir um morro, fazer uma coisa. Eu já sou um pouco assim meio velha. Quer subir o quê? Um morro, uma trilha. Não, Deus abençoe vocês. Né? Eles estão até rindo de mim lá em casa, porque vai lançar Vingadores agora semana que vem. Quem vai ver? Quem quer ver Vingadores? Gente, é de Deus, tá? É verdade. Eu vejo algumas coisas ali. É sério, gente. Aí me falaram assim, ó, vai ter uma sessão meia-noite, parece, uma coisa assim. Aí a minha filha pulou, minha mãe é velha, não vai. Me senti desafiada. Então, semana que vem, meia-noite, estou ali, na quinta-feira, para ver a Capitã Marvel destruindo Thanos. Deixa eu falar uma coisa para você, é verdade. Quando eu vi Capitã Marvel, é sério, gente. Quando eu vi a Capitã Marvel, ela não sabia quem ela era. Ela estava debaixo de uma mentira. Quem viu Capitã Marvel e pode... Não foi isso? Ela achava que ela tinha uma força limitada, que a força era... Os outros tinham dado para ela. Quando ela descobre quem ela é. Ela descobre quando? Na origem dela. E ela descobre uma força ilimitada. Deus está mostrando que mulheres têm uma força em Deus ilimitada. Às vezes presa por mentiras, mas que o Espírito Santo está quebrando nos nossos dias. Gente, para quem é profeta, tudo é profético. E eu quero dizer isso para você, eu te encorajo a não permitir que mentiras te roubem desse lugar. Sabe, às vezes a gente, quando está meio envelhecido, a gente tem dificuldade com o novo. A gente tem dificuldade, e sabe que a Bíblia diz que aquele odre começa a romper e quebrar. E perde-se o quê? Tanto o odre quanto o vinho. Deus falou assim, os dois são preciosos, tanto o odre quanto o vinho. Então, às vezes, são coisas retidas que precisam de renovo para que desçam sobre nós. Quem é que precisa de renovo? Precisa ser renovada nas emoções, no coração, no chamado. Sua vida precisa passar por um renovo. Eu lembro com o CD do Ricardo, o nome do CD era Renovo. E aquele ano foi o ano que eu falei, Deus, desesperadamente me leva para um lugar de me renovar. Desesperadamente me encontra e me renova outra vez. Lembra daquela música? Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Você pode pedir isso para Ele? Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Você pode aplaudir a Ele. Nós Te adoramos. Nós precisamos de Ti, Jesus. E a boa notícia é que Ele renova. A boa notícia é que Ele não desiste. A boa notícia, a Páscoa fala disso, que Ele não desiste de nós. Ele vai até o fim. E Deus
Talvez algumas de nós estão nesse processo de o odre ser renovado, talvez coisas estejam retidas sobre você. Mas se você permitir que Ele abra o seu coração e entre, Ele vai liberar sobre a sua vida. E eu queria falar um pouquinho. Sabe o que define a nossa entrada no novo e a saída da zona de conforto? Sabe uma palavra que define isso? Hoje eu estava orando e isso veio forte no meu coração. A maturidade. A maturidade define essa mudança. Sabe por quê? Porque uma águia, né, ela tem um instinto natural de cuidado com o filhote, naturalmente. E ela só leva o filhote para voos rasantes, para treinamento, quando ela já sabe que ele consegue voar. Mas aí você vai dizer assim para mim, mas parece que eu não consigo. E sabe de uma coisa? Você consegue. Porque não é... Às vezes a gente se olha com os nossos olhos. A pior coisa que você pode fazer é olhar para a sua vida com os seus olhos. E a pior coisa do que isso ainda é você se definir com os teus olhos. Não é você que define você. Desculpa. Não é você que define quem você é, se você pode, se você não pode. Eu vejo, gente, às vezes eu peço coisas simples aqui. Fulana, faz isso. Eu não posso, não é meu dom, não é meu chamado. Não. Eu só olho. Porque não é você que define, é Ele que define. Vocês lembram quando Ele chamou Moisés? Ele disse assim, Moisés, eu vou te chamar, vai lá falar com o faraó. Acho que Moisés fez assim, eu? Né? Tipo assim, Moisés até olhou assim para trás, tinha alguém, eu já fiz isso. Eu recebi uma palavra profética, eu fiz assim para trás, ou se era eu. Porque Moisés assim, eu sou gago. Ei, Jesus, eu sou gago, não consigo falar. Né? E sabe de uma coisa? Moisés insistiu que não tinha voz para isso, que não tinha autoridade, que não estava pronto. Estar pronto aos seus olhos não é estar pronto aos olhos de Deus. Eu me sinto, às vezes, igual um filhote na asa da águia, gente, e ele me joga. Eu digo, Deus, Senhor, tem certeza? Daqui a pouco eu estou voando. Sério. Às vezes, esses dias eu estava numa cidade, e sabe aquele dia que você está com dor de cabeça, você está cansada, voou, não comeu direito, tudo corrido, preocupada com as minhas meninas em casa. Sabe aquele dia que você não está para o negócio? Porque uma coisa é você estar ali, e outro dia você está eu estava totalmente desconectada do que estava acontecendo naquele lugar. E eu lembro que eu comecei a chorar ali, eu falei, Deus, o Senhor me colocou nessa. Eu fiz igual Jeremias, o Senhor me enganou. Por que o Senhor fez eu sair da minha cidade, estar aqui? Olha, não tem nada para... Gente, as palavras sumiram da minha cabeça. Deu um branco. E eu falei, Deus, eu não tenho o que falar, não estou discernindo. E assim, gente, eu tenho mensagens, mas eu não fico jogando mensagens. Eu gosto de sentir o lugar, o espírito, a mensagem que vai encaixar. E eu disse, Deus, eu não estou sentindo nada, está tudo... E comecei a chorar. E mal... E a irmã e a pastora me chamou, e nós estamos aqui, a pastora Viviane Martinello, e as irmãs, e eu subi assim, misericórdia, Senhor, rindo para todo mundo. E aí eu falei, gente, quando eu abri a minha boca, não era eu. Porque tem autoridades e coisas que você vive só quando você obedece. Eu podia dar uma desculpa, ficar sentada e permanecer seca e vazia como eu estava me sentindo. Porque não é aos meus olhos, eu não me defino, é Ele que me define. Gente, eu saí daquele púlpito aquele dia tão renovada, tão cheia, e acreditando que quando Ele nos lança para fora do ninho, Ele sabe o que está fazendo. A gente dá tanta desculpa para Deus, Deus, mas eu não posso. Gideão estava malhando trigo no lagar. A Bíblia diz que ele estava escondido dos inimigos. Deus vai lá, naquele lugar que ele está escondido, e diz assim, você é um poderoso guerreiro. Como? E ele mesmo falou, eu poderoso guerreiro? Eu estou aqui escondido dos inimigos, tenho medo. Mas eu vi em você um poderoso guerreiro. E tem mais uma, não só. Eu vou te levantar para trazer libertação para o meu povo. Mas eu sou o menor da minha casa, mas eu chamei você. Para mim, você não é o menor da sua casa, para mim você é realeza. E aí a gente vê Jeremias, ainda sou muito jovem,
Mas aí ele diz, mas desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Mas Deus, como que eles vão? Eu te escolhi. Sabe, uma coisa que eu orei, eu sempre dizia assim, ó, Deus, não me deixa encher linguiça. Não me deixa subir em lugares para ministrar, para uma mulher ministrar. Eu quero ser uma mulher com autoridade chamada por ti. Eu não quero ser um passarinho que cai antes do ninho e voa desengonçado e é uma pena. As pessoas olham, ai que pena. Eu não quero, eu quero na hora certa. Eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Deus, não preciso disso. Não preciso viajar, não preciso ministrar, não preciso. Mas eu quero que se for, eu quero que o Senhor traga autoridade. E sabe quando que vem a autoridade? Quando você obedece. Quando você se submete. Quando você consegue sair da sua zona de conforto. Quem que está me entendendo? Sabe, filhote de águia para voar empurrado no ninho. E nesses casos que eu falei de Moisés, né, Gideão, Jeremias, vemos que Deus empurrou da zona de conforto para um lugar de propósito. Não é só um empurrar, é empurrar para o lugar certo. Sabe, gente, às vezes a gente olha as coisas, a gente não tem noção do que está por trás delas. Às vezes a gente está aqui ministrando, e eu sempre digo, o nosso louvor antigamente era eu e a Maiara, sem plugar o violão no som, né? Era nós duas, se virava. E foi chegando mulher e a gente teve que plugar as coisas, e estamos aqui. Mas nesse processo todo de crescimento, de entender o que Deus estava fazendo, a nossa mente teve que mudar. A gente teve que acompanhar o processo. Porque se a sua mente não muda, você se fere com o processo e perde aquilo que é precioso de Deus. E outro dia, né, às vezes eu estou aqui com elas e eu estou sempre encorajando, elas me encorajam muito. Mas às vezes tem algumas aqui que são tão tímidas, não têm coragem de nada, falam nada. Daí quando uma dessas abre a boca para falar, vem uma enxurrada de autoridade. Sabe por quê? Porque quando você obedece, sai da vergonha, entra para um lugar de se expor, o Espírito Santo vem. Eu tenho certeza que mulheres já viveram isso aqui. Você estava calada, dizendo essa coisa da minha cabeça, e quando você foi lá e se expôs e falou, era de Deus. Gente, nós precisamos sair desse lugar. A gente está sempre na defensiva. Saia da defensiva e entre no lugar de ataque. Deus te deu uma espada. Ele te deu um escudo, mas Ele te deu uma espada. Para que você não viva só se defendendo, mas que você ataque. Que você seja aquilo que Ele te chamou para ser. E falando um pouco da zona de conforto, é um lugar que você já venceu algumas coisas. É um lugar que você já construiu até uma arca. Você conhece todos os cantos. É um lugar talvez de frustração, já se frustrou ali. Pode ser uma muralha de proteção que você botou, construiu por medo do que podia chegar de relacionamentos de pessoas. É aquela velha mania de que tudo tem que ser conforme a vontade da gente. Já viu mulher que é metódica? Que tudo está no lugar certo, na hora certa, e quando sai ela entra em crise. Ela não sabe lidar com a coisa que sai fora do negócio. Tem gente rindo de nervosa, tipo assim. Ela incomoda meio mundo, porque quer ver uma coisa que emburra a mulher? É quando a coisa não sai conforme ela queria. O homem, às vezes, tem até mais elasticidade para isso, nós não. E não vem vocês me olhar com essa cara, né? A gente fica meio bolada, meia bicuda. Aquelas desculpas que você dá para viver do jeito que você tem vivido. Ah, sabe por que eu vivo assim? Por causa disso, daquilo. Aí pode ser culpados que você achou para justificar a sua vida, né? Foi por causa do ciclano, do beltrano, do fulano, daquele dia de 1800 que ele fez aquilo. Vencer a zona de conforto te dá o passaporte para uma transformação da sua vida. Quem você é está longe da sua zona de conforto. Quem você é está fora desse lugar. E a zona de conforto para alguns não é a mesma para outros. Sabia que quando eu me converti, né, aquela coisa, aquele fogo apaixonado por Jesus, Deus me leva para as nações. Eu quero ir para a África, entregar minha vida lá na África. Quero entregar, Senhor. Eu estava igual Pedro, não, vou contigo à morte até o fim, Senhor. Não vou te negar, não. Eu estava assim, Senhor,
Minha vida é tua, me leva, me faz, e aquela coisa toda. Daí foi só meu marido mudar de casa, eu descobri que eu não ia para a África coisíssima nenhuma. Lembra do testemunho que ele deu? Que nós morávamos numa casa grande. Aí quando ele foi trocar para casa pequena, eu fiquei brava, eu falei, não, naquela hora Espírito Santo, mas você não queria ir para a África, só estou te mudando na tua cidade de casa e tu está reclamando? Eu falei, ai, é verdade. Deus mostrando que, na verdade, não tinha nada daquilo dentro do meu coração. Tinha nada de África. E aí, quando eu estava lá orando, gente, eu me reunia, nós só faltava bater cabeça na parede. A Cleusa está rindo porque ela lembra. Só faltava isso. Era jejum de 7 dias. Tinha gente que não andava. Tinha gente que andava assim, ó, com... É sério, nós vivemos isso. Andava com uma caixinha de aguinha de coco e dizia assim, ó, peraí, fulano, não consigo mais andar. 7 dias sem comer. Sabe que é loucura? E aí, depois dessa loucura toda, tipo assim, não, agora... Deus assim, vai para dentro da tua casa, limpar a tua casa, cuidar da tua filha, vai ser esposa. Eu falei, Deus, como assim, Senhor? E as nações, e as palavras proféticas, elas estão num lugar em mim, mas você precisa estar no lugar que eu desejo que você esteja agora. A minha zona de conforto naquela época era viajar, era... Você entende isso? Talvez para algumas, uma vida profissional bem equilibrada, você... formada na sua faculdade, e Deus de repente diz assim, não, você vai sair dessa zona de conforto e você vai entrar para um lugar que tem bastante espinho, que é a sua casa, seu próprio ninho. E eu vou formar primeiro a mulher. Porque antes de você ser mulher de Deus, você precisa ser mulher. E eu vou formar a mulher dentro da tua casa. E eu lembro que eu fiquei 1 ano, né, Sandra, tu lembra? A Sandra estava coordenando o 2º módulo da Escola do Clamor. Daí era o sorteado, tu ria? Era o sorteado as pessoas para ministrar, pastora Séries. E eu aquele dia assim, meu sangue de Jesus tem poder, me livra dessa, Senhor. Uma amiga minha que estava fazendo o 2º módulo foi para o mato, ficou 4 dias sem comer e clamou ao Senhor diariamente para que Deus não chamasse ela para ministrar. É sério? Isso aconteceu? Ela não foi chamada. E eu não fiz tudo isso. Sentada lá estava, eu falei, Deus, não, pelo amor de Deus. E a Sandra, ela está aqui, ó. Vamos ver, vocês lá, esse. Um falou assim, ó, eu. Aí o outro já, e eu falei, sabia. Aí ficou, eu já sabia. É sério? A gente riu muito, porque eu falou, eu. E você? Já, e eu sabia. Eu não estava ministrando há 1 ano. Eu falei, meu Deus. E aí Deus falou aquela noite comigo no chalé. Abre a tua boca, porque aquilo que eu construí 1 ano inteiro dentro de ti vai sair como uma fonte a jorrar. Gente, eu ministrei para poucos alunos. Lá, no 2º módulo, a Sandra escutou o testemunho e falou assim, não, Vivi, chama lá não é, aqui é Vivi, né? Lá é Vivi. Vivi, você tem que ministrar isso para a escola toda. A escola toda tinha uns 300 alunos. Eu falei, não, mas eu vou falar com o Ricardo. E eu falei, Jesus, teu sangue tem poder, não permita, Senhor. O Senhor vai queimando. Gente, Deus permite. Porque Ele me chama. 300 alunos, a Gisele estava lá. E eu pude abrir o meu coração e falar daquilo que Deus tinha feito. Eu quero dizer uma coisa para você, você não foge do seu chamado. Você não consegue escapar das mãos de Deus. Ele é aquela mão que agarra a gente e leva a gente para onde Ele quer. Não tem como escapar. E sabe, eu fui jogada para esse lugar. E quando, gente, eu estava em casa feliz, pensa numa mulher feliz em casa, aprendi a fazer bolo. Comecei, sabe, a limpar um banheiro direito, a fazer as coisas direito, a deixar o guarda-roupa tudo dobradinho. Tem mulher que isso é facílimo, para mim não era, tinha dificuldade. E quando eu comecei a colocar minha vida, minha casa em ordem, quando eu comecei a amar a minha casa e dizer, uau, aí Deus falou, esse lugar está virando zona de conforto. E foi ali que Deus disse, então agora eu vou te levantar, porque a mulher já está pronta. Então a minha zona de conforto pode não ser a sua. Talvez a sua zona de conforto seja estar fora de casa. Você ama estar fora, trabalhando, viajando. Você ama isso. Deus te joga para dentro da sua casa. Porque Deus ama nos desafiar. Porque é isso que nos transforma. Amém?
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14, 22. Para não dizer assim, ela nem abriu a Bíblia. Entendeu? Sempre tem aqueles de plantão. Gente, é sério. Quer ver quando alguém fala para mim de homilética? Para mim é omelete. Homilética e exegese. E eu digo, Senhor, me ajuda. Sangue de Jesus tem poder. Não sei nada disso. Tem que fazer teologia. 14, 22. Porque a palavra, sabe de uma coisa? A palavra ela tem poder quando você vive ela. É muito bom estudá-la. Mas ela realmente tem poder quando você vive ela. Quando ela está viva na sua vida. Amém? 14, 22, deu tempo de todo mundo? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu, olha só isso, gente. Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco. Deixa eu parar aqui para contar para vocês. Jesus insistiu. Sabe por que Jesus teve que insistir para os discípulos voltar para o barco? Porque o barco era um lugar de trauma. Vocês lembram que versículos anteriores, Jesus dorme no barco e aquela tempestade, eles acordam Jesus e aquele desespero. Então, barco para discípulo era desespero. E não somente isso, Jesus pediu para eles entrar no barco novamente sem Jesus. Bom, se Jesus estava dormindo, negócio, como é que eu entrar num barco? Já viu quando Jesus pede para você entrar em coisas que você já sabe que você tem trauma? Deus, pelo amor de Deus, a fulana não. O sangue de Jesus tem poder, Deus. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Já viu isso? Deus, esse lugar. Vai lá, filho, mas esse lugar, Deus, o Senhor não sabe. Viu aquela tempestade naquele lugar? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, gente, tem que ler a Bíblia, ó, ligada. Por isso que Jesus teve que insistir. Eu falo assim, vai entrar no barco. Não, ele teve que insistir. Entram. Vão. Por favor, entra no barco. Muitas vezes Jesus está assim para a gente. Entra no barco. Deixa eu continuar. Vamos botar aqui. E aí, vamos lá. Voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Parando aqui. Todas as vezes que você vê na Bíblia, passar para o outro lado, atravessar o mar, é um tempo novo, um lugar de passagem. Quando o povo saiu do Egito, ele teve que passar pelo mar Vermelho. Quando o povo entra na terra prometida, ele passa pelo Jordão. Então Jesus, gente, isso aqui, ó, é vésperas de Páscoa, épocas. Jesus sabia que havia uma mudança no mundo espiritual muito grande. Se você estudar o que aconteceu aqui, é tão intenso, porque naquela época, quando Jesus curava um enfermo, lembra que Jesus falava assim, ó, agora você vai lá no sacerdote, vai lá, e entrega um sacrifício e agradece. Porque Jesus ainda não tinha morrido, ainda não existia a nova aliança. Então esse lugar, essa nova aliança que ia transformar, que ia mudar, estava prestes a acontecer. Olha o contexto disso tudo. Então eles precisavam ir para um outro lado. Era uma travessia, era um novo tempo. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, e olha só, lutavam contra as ondas. De novo. Olha isso, gente. Voltando aqui. Pois um vento forte havia se levantado. Jesus, ele é tão perfeito em tudo que faz, que Jesus manda eles sozinhos no barco. Despede a multidão. E Jesus vai para o monte orar sozinho e espera anoitecer. Sabe, Jesus espera anoitecer na nossa vida. Jesus espera a gente entrar naquele barco que a gente não queria e ainda assim o barco ser revolto de novo por tudo aquilo que a gente sabe. Mas sabe de uma coisa? Quando você entra em lugares que você foi frustrado e que você obedece a Deus, talvez a segunda vez, a glória da segunda casa seja totalmente diferente da primeira. Porque Jesus escolhe aquele lugar, aquele barco, aquela experiência ruim, aquele trauma, para se revelar para os discípulos como nunca havia se revelado. Ele diz assim,
Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Olha que Jesus. Tipo, dando um rolê sobre as águas. Porque eu imagino os discípulos assim, ó. Ele mandou nós ir para o outro lado. Mas só tem um barco. Como é que ele vai depois? Como é que... E aí Jesus se revela caminhando sobre as águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. Eu não estou falando de mulher aqui aterrorizada, é homem. Eles ficaram aterrorizados. E gritavam, é um fantasma. Você imagina, está no vento e o desespero e tira a água do barco e vem um fantasma andando. A morte, o espírito da morte. Tudo eles pensaram, menos que era Jesus. E eles gritaram cheios de medo. Fantasma! Gente, é verdade, às vezes a gente entra nesse desespero. A gente já não reconhece mais Jesus, sabe por quê? Porque ele não está vindo mais da maneira que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado a Jesus estar no barco, com a gente, dormindo, a gente vai lá, acorda. Mas Jesus decidiu se revelar de uma maneira nova, no meio de uma tempestade, no meio de um trauma. Pensa bem, ele estava traumatizado com o barco. Quem aqui já se traumatizou com alguma coisa? Gente, eu lembro que a gente foi uma praia aqui, a Maria lembra disso. Nós fomos para uma praia, Farol. Fui para o Farol, nunca tinha ido para o Farol. Fui, que lindo, que bonito Farol, que coisa maravilhosa. Tal. Daí tinha umas pedras bem gigantes, assim, ó. Aí o Thelma assim, o aventureiro, amor, eu vou pegar a Vitória. Eu não tinha a Bela na época. A gente vai dar umas bandas, diz que tem umas piscinas natural no meio das pedras. E eu, então eu vou ficar aqui sentada na cadeira pegando sol. Gente, deu 1 hora, deu 2 horas e nada de eles chegar. E 2h30, e eu comecei. Aí quando eu fui ver, mas qual é a pedra que ele falou mesmo? É aquelas lá, ó. Gente, quando eu vi as pedras, eu quase caí ajoelhada no chão. Meu Deus, meu Deus. Como eu fiquei cega, como eu não vi isso. Gente, era pedra. E eu pensei, como que o Telmo, desligado do jeito que ele é, que ele vai pegar essa guria vai escorregar da pedra. Eu sai, daqui a pouco vai aparecer um helicóptero. Sério, gente, eu comecei a imaginar. Vai vir um helicóptero salvando eles. Meu Deus, que pode ter caído na água. Ele não tem coragem de me falar. Eu olhava para a Maria se ela já sabia de alguma coisa. Gente, eu entrei em pânico. Pânico. Sabe o que é pânico? Tanto que na hora que eu vi eles, eu baixei no choreiro. Então os discípulos estavam mais ou menos igual eu lá no Farol. Porque, gente, eu me traumatizei tanto que eu não queria mais para aquela praia. Vamos para o Farol? Não, obrigada. Esse negócio de barco era mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, não, esse lugar não. Não me leva. E aí Deus decide se revelar de uma maneira nova. Só que lá no 27, olha lá o que, que Jesus diz. Imediatamente, quando Jesus viu o desespero, ele disse assim, porém Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. As 2 palavras que destravam qualquer vida. Não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde você está. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Venha. Era loucura isso, o lugar mais seguro era o barco. Se a gente estivesse lá naquela hora, botar pé, fora de barco, na hora da tempestade, nunca. Humanamente falando, o lugar mais seguro era o barco, mas a gente não está falando de humanamente, a gente está falando de Jesus. Porque quando você sai da sua zona de conforto, Ele te leva para lugares que você jamais caminhou. E olha aqui, no 29 lá, diz, então Pedro desceu do barco, gente, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando ele reparou no vento forte, que o vento ainda estava forte, nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, Pedro, porque você duvidou. E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes nós estamos dentro do barco, sendo açoitados,
E Jesus vem de uma forma que a gente não consegue reconhecer e nós ficamos no desespero. Mas hoje Deus está tirando uma venda dos nossos olhos. E eu quero que você reconheça Jesus no meio dessa tempestade. Porque na travessia para o novo tempo Ele vai estar com você. Vento vai se levantar. E sabe, quando Pedro coloca o primeiro pé sobre as águas, ele começa a olhar em direção a Jesus e reconhecer Ele. Mas quando ele começa a olhar para a força do vento e aquilo tudo, ele começa a afundar, ele diz, isso é uma loucura. Nós afundamos quando não mais acreditamos na palavra de Deus na nossa vida. Você sabe que é assim. Enquanto você consegue acreditar, você caminha no sobrenatural, gente. Eu lembro de situações na nossa vida, gente, é sobrenatural, assim, ó. Eu lembro de uma época que a gente só não passou fome, porque Deus cuidou. Eu nunca tinha passado essa experiência tão drástica de não ter dinheiro. Para o básico. Porque eu já estava acostumada a ter dinheiro só para o básico. Né? Paga a conta da casa, paga o carro, comida, não sobra mais nada. Ok. Mas não ter dinheiro para o básico, eu nunca tinha vivido. E eu lembro que num dia, a gente chegou naquele dia fatídico. Hoje não tem mais nada. Acabou. Não tem para onde correr. Gente, sobrenaturalmente, me veio assim, abre a conta. Tinha no aplicativo a conta do banco. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Abre a conta, filha. E aquela palavra, e eu resistindo, porque o medo da decepção. Já sentiu isso? Não vou nem olhar, porque... Gente, quando eu olhei, tinha 3 mil reais. Eu falei, Thelma, aconteceu uma coisa, tem 3 mil reais na nossa conta. Eu falei, o quê? Daí eu olhei assim o nome do favorecido, um amigo nosso, que não estava sabendo. E aí eu perguntei, o que foi isso? Ele disse, eu estava em casa, o Senhor me mandou. Eu tive que obedecer à voz de Deus. Porque você só vive algumas coisas quando você entra no sobrenatural. O vento pode estar forte, mas Ele está com você. Quando você sai desse lugar, dessa zona de conforto, sabe? Jesus, talvez Ele esperou anoitecer na sua vida, né? Você diz, Deus, mas já anoiteceu, está tudo tão difícil. Mas eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo, coragem, porque você vai vencer. Talvez não da maneira que você queria, talvez Jesus não veio da maneira que você queria. Você queria de um outro jeito, mas Deus está revelando a você que Ele quer se revelar de uma forma nova. Você pode se colocar de pé? Eu não sei do que o Senhor tem que te salvar. Eu não sei de onde o Senhor tem que te tirar. Eu não sei qual é o Jordão que você tem que atravessar. Eu não sei as coisas que tem que ficar para trás, que você precisa deixar. Talvez uma arca. Eu não sei. Mas hoje tem mulheres aqui que vão dar passos de fé. Sabe, você vai dar passos de fé e você vai caminhar no sobrenatural de Deus. Eu sinto Deus querendo destravar mulheres nesse lugar, destravar a sua vida. Você não está entendendo nada acontecendo com vocês, que totalmente perdida. No meio disso tudo, no meio de traumas. Deus está te convidando para lugares que você diz, Deus, eu não posso ir nesse lugar de novo, Senhor. Mas eu queria que você desse um voto de confiança para o seu Deus. Que você entregasse seu coração para o seu Deus.